Olá pessoal, eu sou Rebeca e estou aqui para o Desperta Teens de hoje e o nosso tema é empatia, a importância de fazer o bem. Então, hoje nós vamos falar sobre a empatia, a importância de você ter cuidado com o outro, se importar com o outro, ser uma pessoa que vai marcar a vida do outro de uma forma positiva. E a Bíblia fala sobre isso lá em Gálatas 6, 9, e eu vou ler agora com vocês. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Em outras versões dizem assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E hoje a gente queria estudar sobre Gálatas 6, 9, trazendo sobre a importância que Deus deixa aqui para nós, sobre como nós precisamos fazer o bem para o outro. Fazer o bem para o outro não é só as pessoas que a gente ama, as pessoas da nossa família, mas a começar dessas pessoas, que já é um grande treino para a gente, porque são aquelas pessoas que conhecem a gente de verdade, conhecem os pontos fracos da gente, os pontos fortes, e às vezes quando a gente tem muita afetividade, essa questão do cuidado demais, a gente acaba exagerando um pouco nesse cuidado e acaba machucando. Mas eu falo da empatia de uma forma geral, começando com esse treino dentro da nossa casa, dos nossos familiares, até mesmo com aquelas pessoas que a gente nem conhece ou nem tem muita afinidade. Isso mesmo, a gente precisa fazer o bem a todos, buscando se colocar no lugar do outro, a partir do momento que eu tento entender o que é que a pessoa está passando, a fisionomia do rosto dela, o que é que ela está querendo dizer sem mesmo falar nada, porque o corpo da gente fala também. Então, quando eu paro para tentar entender o outro, eu consigo enxergar todas essas coisas. E foi esse conselho que a gente encontra aqui em Gálatas. A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem. Então, é um tempo onde Deus quer despertar em você esse desejo de cuidar, de servir, de estar atento às necessidades das outras pessoas, para que você possa ser um agente de cura na vida do outro. Veja que coisa boa, que maravilha. Ah, mas Rebeca, sou eu que estou meio mal, meio triste. Então bote diante de Deus o seu olhar ser de cuidar do outro, que com certeza Deus vai levantar pessoas para cuidarem de você também. Então nesse texto, a primeira parte já fala dessa empatia, já fala sobre essa questão da gente não se cansar de fazer o bem. Não é fazer o bem só quando a gente está com vontade ou um dia ou outro. Essa é uma coisa que é constante na nossa vida, que a gente não venha se cansar de ter esse propósito. Por quê? Porque há uma recompensa também para aquelas pessoas que cuidam do outro. Lógico que a gente não vai fazer as coisas que tem a ver com Deus, com o reino de Deus, esperando alguma coisa em troca. Mas quando Deus deixa escrito na palavra de Deus as promessas ou as condições ou recompensas para algumas ações que a gente faz, é uma bênção para a gente, não é mesmo? Então aqui tem uma recompensa, diz assim: se você não se cansar de fazer o bem, no tempo próprio você vai colher. Que tempo próprio é esse? O tempo próprio é o tempo de Deus, é o tempo certo, porque o tempo de Deus é o tempo certo. Então, muitas vezes a gente, principalmente os adolescentes, os jovens, a gente tem um quê de ímpeto, de querer que as coisas aconteçam na hora que a gente teve a ideia, na hora que a gente teve aquele insight, mas muitas vezes não funciona dessa forma. E o Senhor aqui alerta a gente. Se você tiver essa empatia, tiver ali fazendo o bem, cuidando das pessoas, sem esperar nada em troca, simplesmente fazendo, no tempo certo, você vai colher. O tempo certo é o tempo de Deus, a hora certa, a maneira certa, e isso é uma bênção, porque você vai ver todo o esforço do seu trabalho sendo recompensado. Veja que maravilha, E eu quero te encorajar para você continuar servindo a Deus e servindo as pessoas que estão à tua volta, porque no tempo certo você vai colher. E que colheita é essa? É o terceiro ponto do nosso versículo. Que colheita é essa, Rebeca? São os teus sonhos, as metas que você traçou, aqueles pedidos de oração, sabe, que você fez lá no seu quarto, quando você achava que nada estava dando certo na sua vida e você clamou a Deus. Deus ouviu, Deus guardou, Deus ouviu o teu clamor quando você queria ali que teu pai, que a tua mãe tivesse um encontro com o Senhor, que você queria que eles te ouvissem melhor, te ouvissem mais.
no tempo certo, você vai colher essas respostas das suas orações, dos seus sonhos, das metas que você traçou em Deus, porque Ele é a pessoa que mais te conhece, mais conhece o profundo do teu coração. Então veja, nesse versículo, quanta coisa a gente extrai para nós, né? A empatia, a importância do fazer o bem, sabendo que no tempo certo, segundo ponto, você vai colher, né? Você vai ter as suas respostas atendidas em nome de Jesus. Mas para que isso tudo aconteça, nesse mesmo versículo tem a quarta parte e última da nossa reflexão de hoje, que fala a condição para que você tenha toda essa conquista aí e você tenha esse seu coração cada vez mais empático em prol do outro, que é, tudo isso vai acontecer, a empatia, o tempo certo e a colheita, se você não desanimar. É isso mesmo. Se não desanimardes, você vai conseguir, no tempo certo, experimentar a colheita. Então fica aqui esse desafio para você. Não desanime, não desista. Mesmo que algumas coisas você ache que está demorando, entre aspas, para acontecer. Lembra do tempo próprio, do tempo certo de Deus e não desanime. Vai para os pés da cruz, conversa com o Senhor, conversa com teu discipulador, conversa com teu pastor, conversa com teus pais, para que você possa receber esse ânimo. Ai, estou meio desanimado, estou meio triste. Entrega ao Senhor as tristezas, os desânimos, aquela espera por algo que você almeja tanto e ainda não chegou. Não desanime, porque no tempo próprio você vai colher. E enquanto isso, vá cuidando e fazendo bem e levando o bem mais precioso que existe no mundo, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de salvação eterna, que vai trazer vida, esperança e paz, em nome de Jesus. Então fica aí pra gente, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada pessoa que tem acompanhado o Desperta Teens. Vem derramando sobre eles agora, Pai, essa perseverança para não desistir, Senhor Jesus. Ó Deus, Tu tens, ó Pai, um liberar especial, específico para essas pessoas. Ó Deus, e nós cremos, ó Pai, que algo poderoso tem reservado para elas, Senhor Jesus. Ó Deus, que esse tempo de espera para que o tempo certo, o tempo próprio do Senhor venha acontecer na vida deles. Ó Pai, seja um tempo de muito conhecimento da Tua palavra, de muita intimidade contigo e de muitas revelações da pessoa maravilhosa que Tu és, Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.